Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e como o nosso encontro é marcado todas as terças, hoje sobe vídeo aqui na plataforma do canal. E o nosso assunto de hoje tá fantástico. Nós vamos falar sobre traumas emocionais. Pois é, vamos descobrir alguns gatilhos emocionais que tanto afetam a nossa vida. E o melhor de tudo, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E se esse assunto lhe interessa, fica aqui comigo que nós vamos aprender juntos. Bora? Então, afinal de contas, você deve estar aí se perguntando: o que é trauma emocional? Anote aí. Trauma emocional é aquilo que acontece uma só vez, porém com um impacto profundo, gritante, que atinge bruscamente as suas emoções ou aqueles vários padrões de repetição. São aquelas coisas que acontecem, né? Palavras que te machucam e que acontece várias vezes, repetidamente, que acaba gerando um trauma. Então, trauma emocional nada mais, nada menos é ou acontece uma só vez com um impacto profundo ou várias vezes com o famoso padrão de repetição. Então, este mês é o mês de agosto, um mês a qual tem um dia específico para se comemorar o Dia dos Pais. E pai representa o que? Paternidade. Então, assim, é aquele mês bem reflexivo, né? Que várias pessoas, né, se comemora, outras não, né? Cada um tem seus motivos. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma história real de alguém, um personagem bíblico, né, que viveu alguns traumas, né, que impactaram profundamente as suas emoções. E esse personagem bíblico nada mais, nada é que Jefté. Quando você pega a palavra de Deus em Juízes, capítulo 11, você vai deparar com uma história emocionante. A história de Jefté, existem vários lados, né? Você consegue analisar ali de dois ângulos diferentes. Eu confesso que eu já ouvi várias pessoas, né, ministrar sobre a vida de Jefté e colocá-lo na cruz, né, devido a um voto, né, precipitado, talvez ali movido pelas suas emoções. Mas eu tenho aprendido com o Senhor que quando nós vamos estudar a história bíblica, ali não tem homens e mulheres de ferro. Existem homens e mulheres reais, como eu e você, que tiveram uma história incrível de medos, frustrações e superação. Então, todas as vezes que você for estudar essa palavra de Deus, que é a base, que é incrível, que é o pilar da nossa vida e da nossa existência, eu quero dizer para você que aqui nós devemos estudá-la com um olhar espiritual, com amor. Tem uma frase que eu aprendi, fantástica, que eu quero compartilhar com vocês, que diz: não me julgue sem conhecer a minha história. Então, quando você pega essa frase, traz ela para sua vida e começa a fazer uma análise dela, né, aplicando em você, você vai entender que você também é um ser humano e que o seu telhado é de vidro. E se você não tomar cuidado, pode rachar, pode quebrar sobre a sua cabeça. Então vamos lá para a história deste homem incrível para você entender o que são traumas emocionais e que não sendo tratados, não sendo cuidados, influencia
bruscamente na nossa vida, na nossa história, né? E nas nossas decisões. Então, você deve estar se perguntando, eu não conheço a história de Jefité. Eu te convido aí em Juízes 11, ali vai estar a história de Jefité. Só que o que eu quero dizer para vocês, eu quero fazer um resumo, um respaldo sobre a história de Jefité. Jefité era filho de Gileade. Só que ele era filho de Gileade com uma prostituta. Jefité não nasceu naquele casamento normal, convencional, igual os outros irmãos dele. Então o que acontece? Ele tinha 17 anos quando seu pai Gileade faleceu. Então quando o seu pai faleceu, os seus irmãos o expulsaram de casa. Disse que ele não fazia parte daquela família porque a sua mãe, ele era filho de uma mulher prostituta. Então o que acontece? Aos 17 anos ele é expulso de casa. Então, ou seja, ele viveu naquela família, né, há 17 anos. Percebe-se que ele era suportado pelos outros demais, mas ele era aceito pelo pai. Então ele tinha aquela proteção. Então o que acontece? Jefité, né, a primeira indício, né, de impacto emocional profundo que ele sofreu nas suas emoções foi quando ele perde o pai, que ele vive a dor do luto. Em seguida, ele mal geriu, né, essa dor, né, do luto. Ele é expulso de casa pelos seus irmãos. Ou seja, ele passa o segundo impacto, né, nas suas emoções, o abandono. E terceiro, ele é rejeitado. Quando nós passamos por essas duas dores, né, que no caso de Jefité, ele passou por 3 dores profundas: dor do luto, abandono e rejeição. E todos nós sabemos que quando nós passamos por essas 2 dores, né, que é dores mais profunda, né, que já tem a dor do luto que não é fácil. Imagina você ter aí nas suas emoções esse peso acarretado da dor, do abandono e rejeição. Então esse homem, ele sai. Mas uma coisa que eu observo nessa história de Jefité, ele era um homem que ele tinha suas dores profundas, emocionais, mas ele era um homem de muita fé. Então quando ele sai de casa, os seus irmãos vai atrás dele porque precisava dele para vencer a guerra e sabia que ele era capacitado para tal comando. Então o que acontece? Ele volta, né? Eu acho lindo isso na parte de Jefité, que ele não se prendeu às suas dores. Ele volta para cumprir o seu propósito. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, meus queridos, Jesus também ele andou nessa terra. E ele estava no corpo de um homem. E como o corpo de um homem, ele também foi um homem de dores. E ele não parou na sua dor. Ele seguiu em frente para cumprir o teu propósito. Então eu costumo dizer que quem sou eu, quem é você, né, na fila do pão para julgar Jefité, né, as suas escolhas erradas, a precipitação, porque nós quando estamos sendo movidos pelas nossas emoções, nós temos grande risco de acertar, mas muito mais também para errar. Então nós somos homens e mulheres que muitas das vezes nós cometemos erros, né, dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas, e muitas das vezes é na intenção de acertar. E muitas das vezes nós vivemos conflitos interiores fortíssimos que abala a nossa estrutura, né? Não só a nossa estrutura emocional, mas como a nossa psique, né? E antes da ciência dos psicólogos, a Bíblia já nos revelava. Queridos, aqui dentro está cheio de histórias de homens e mulheres reais que acertaram, que erraram, né? Que tinham seus medos, suas frustrações, em geral as pendengas da vida.
Então, quando nós olhamos para uma alma humana, como humana, né? Quando nós fazemos esse mergulho dentro de nós e analisamos, né? Fazendo uma análise de nós, quantos erros nós não cometemos, né? Movido pelas nossas dores, pelas nossas frustrações. Só que a grande vantagem é que nós precisamos passar por esse processo, nós precisamos enfrentar este processo. Então eu trouxe aqui hoje 2 pontapés inicial para você começar a gerir, né, esses sentimentos que tem dentro de você. O primeiro indícios, né, que você precisa ter para vencer aí essa guerra, essa batalha, né, interior dentro de nós é: se conheça. Você precisa se conhecer. Saiba o sentimento emocional que você está sentindo. Eu e você precisa conhecer as nossas emoções. Você precisa ter clareza dos teus sentimentos, daquilo que você está sentindo. Eu amo esse versículo da palavra do Senhor, que é fantástico, que diz assim: examine, pois, o homem a ti mesmo. Só você tem o poder de te examinar. Só você tem o poder de olhar para dentro de você e fazer uma análise dos seus sentimentos para que você consiga fazer um gerenciamento das suas emoções e controlar esse sentimento. Se eu não me conheça, não tem como você se conectar com a sua dor. Não tem como você tratar essa dor sem uma conexão. Então, o primeiro passo, né, para este vídeo de hoje, que você anota isso aí, né, para ficar claro na sua mente e você gravar no seu coração. Você precisa se conhecer. É se conhecendo que nós buscamos a cura. É nos conhecendo, é trazendo consciência para os nossos sentimentos que nós vamos procurar ajuda. Tá bom? Esse é o primeiro indício. O segundo passo que você precisa fazer depois que você se conhece, né? Você precisa aplicar este conhecimento a seu favor. Então, a partir do momento que eu me conheça, né? O primeiro passo é você se conhecer. O segundo passo é você aplicar o conhecimento a seu favor. Então, Jefité foi um menino que saiu de casa, né, aos 17 anos, frustrado, né, com as suas emoções bem abaladas. Mas tem algo que eu acho fascinante na história de Jefité, apesar de muitas pessoas lhe jogarem as pedras, né? Eu me lembro que uma vez uma certa mulher foi pega, né, no pecado e queriam apedrejar aquela mulher, queriam matar aquela mulher. E Jesus, vendo aquela situação, bem sábio, que nosso Jesus é um expert de sabedoria, Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Queridos, todo homem e mulher que passa nessa terra, pisou os pés nessa terra, né? Lógico que nós, exceto o nosso Jesus, o nosso maior modelo, os demais pecaram. Os demais erraram. E os que vão nascer vão errar também. Essa é a natureza. É a física da natureza. Então, assim, nós somos homens carnais, mulheres carnais. Então, nós somos fadados a fracassar em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, como nós também estamos aí propícios a acertar. Isso faz parte da vida. Então, se conhecer, né? Conhecer as suas emoções, sabe? Todos nós, enquanto nós estiver nessa vida, você vai ser ferido, você vai ser machucado, você vai ser maltratado, você vai ser rejeitado, abandonado. Tá tudo bem. Agora, é o que eu vou fazer quando isso acontecer comigo. Eu costumo dizer que nós não impede as pessoas de nos fazer o mal, mas nós podemos nos gerenciar quando esse mal acontece conosco. Nós precisamos entender o caminho da libertação, o caminho da cura. A Bíblia já nos dá essa base, já nos dá esse apontamento, né? Toda a história, todos os traumas emocionais, ele tem uma raiz.
ele tem uma raiz. E por falar em raízes, eu estava estudando essa palavra, né? E o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração sobre a raiz. E eu me lembrei que aqui em casa tem um pé de abacate, que ele era um pé que estava danificado, né? O fruto, né? O modelo do fruto era bom, só que ele estava fraco, né? Precisando aí de uma vitamina. E eu me lembro que meu esposo foi na casa onde eles vendem adubo, explicou a situação do pé de abacate. E eu me lembro que aquela pessoa que o atendeu deu para ele essa mistura e sempre ele aplicava ali. E houve o quê? A cura ali naquela raiz. Porque o problema não estava no fruto, era na raiz, né, que alimentava aquele fruto. Então nós temos uma raiz. E se a nossa raiz estiver precisando de nutrição, de vitamina, certamente vai comprometer os nossos frutos. Entenda, a sua decisão que você tomar de agora em diante, daqui para frente, vai depender de como anda o fortalecimento das suas raízes. Então pega esse aprendizado, né, de Jefité. Não olhe para a história de Jefité com julgamentos. Olhe com amor. Pega aquilo que for proveitoso, né, aquilo que dá para você agregar no seu conhecimento, né, aquilo que serve com experiência para você não errar. É para isso que servem as histórias da Bíblia. Não tem palavra inútil dentro da Bíblia. Tudo é questão de vida, de aprendizado para nós. E eu quero encerrar com uma frase. Se eu estou bem, anote essa frase. Anote essa frase, porque em algum momento da sua vida vai ser precisa. Se eu estou bem, eu faço bem. Tudo começa em nós e através de nós. Para nós curar outras pessoas, nós precisamos ser curados. Para a gente ser referência de cura para a vida de outras pessoas, nós precisamos tratar as nossas raízes, as nossas dores e as nossas feridas. Se conheça, aplique o conhecimento, fique bem e faça o bem. Se esse vídeo ele foi bom para você, foi benéfico, passe adiante. O que faz bem, que mal tem. E você curta esse vídeo. E na próxima semana, nosso encontro está aqui marcadinho com outro conteúdo bacana, maravilhoso, né, que o Senhor já colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada de transformação. E lembre-se, traumas emocionais existem e não é de hoje, mas tem saída, tem cura e tem como você viver uma vida leve e feliz, aquela que Deus projetou para você. Amém?